Questão: o presidente da Embrapa solicitou férias, que foram aprovadas diretamente pela diretoria executiva. O afastamento e a licença do presidente da Embrapa, inclusive para férias, devem ser concedidos pela diretoria executiva. Comentário: errado. A concessão de afastamento e licença ao presidente da Embrapa é de competência do Conselho de Administração. Questão: o Conselho de Administração aprovou o Código de Conduta, Ética e Integridade da Embrapa. O Conselho de Administração tem competência para aprovar o Código de Conduta, Ética e Integridade da Embrapa. Comentário: certo. A aprovação do Código de Conduta é uma das atribuições do Conselho de Administração. Questão: o regulamento de licitações da Embrapa foi elaborado e aprovado diretamente pela diretoria executiva. O regulamento de licitações da Embrapa deve ser aprovado exclusivamente pela diretoria executiva. Comentário: errado. O Conselho de Administração deve aprovar o regulamento de licitações da Embrapa. Questão: o presidente do Conselho de Administração coordenou a elaboração de um plano de sucessão dos membros do Conselho e da diretoria executiva. O plano de sucessão dos membros do Conselho de Administração e da diretoria executiva deve ser coordenado pelo presidente do Conselho. Comentário: certo. Essa é uma das atribuições do Conselho de Administração, garantindo a continuidade da governança da empresa. Questão: durante uma reunião do Conselho de Administração da Embrapa, um dos conselheiros sugeriu que a empresa não precisava elaborar uma carta anual explicando seus compromissos com políticas públicas. A Embrapa não é obrigada a elaborar e divulgar uma carta anual explicando seus compromissos com as políticas públicas. Comentário: errado. O Conselho de Administração deve aprovar e divulgar a carta anual com explicação dos compromissos de consecução de políticas públicas, conforme previsto na Lei nº 13.303/2016. Questão: a diretoria executiva da Embrapa afirmou que não há necessidade de ser avaliada pelo Conselho de Administração, pois seus membros já são escolhidos por critérios técnicos. O Conselho de Administração não precisa avaliar os membros da diretoria executiva e dos comitês estatutários da Embrapa. Comentário: errado. O Conselho deve avaliar os membros da diretoria executiva e dos comitês estatutários, seguindo a metodologia estabelecida pelo Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Questão: em uma reunião de resultados, o Conselho de Administração não verificou se as metas definidas para a diretoria executiva foram cumpridas. O Conselho de Administração não tem obrigação de fiscalizar o cumprimento das metas da diretoria executiva. Comentário: errado. O Conselho deve aprovar e fiscalizar o cumprimento das metas e resultados da diretoria executiva. Questão: o Conselho de Administração da Embrapa não realizou a análise anual do plano de negócios e da estratégia de longo prazo, alegando falta de tempo. O Conselho de Administração pode deixar de analisar anualmente o plano de negócios e a estratégia da empresa sem sofrer penalidades. Comentário: errado. Caso não realizem essa análise, os membros do Conselho podem responder por omissão, conforme prevê a legislação. Questão: o Conselho de Administração da Embrapa aprovou a análise das metas da empresa, mas decidiu não informar suas conclusões ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União. O Conselho de Administração não precisa informar suas conclusões sobre a análise das metas ao Congresso Nacional e ao TCU. Comentário: errado. O Conselho deve publicar suas conclusões e informá-las ao Congresso Nacional e ao Tribunal de Contas da União, TCU. Questão: os salários dos administradores da Embrapa foram definidos exclusivamente pela diretoria executiva, sem participação do Conselho de Administração. A remuneração dos administradores da Embrapa pode ser definida pela diretoria executiva, sem necessidade de aprovação do Conselho de Administração. Comentário: errado. O Conselho deve propor a remuneração dos administradores à Assembleia Geral e monitorar sua execução. Questão: a Embrapa decidiu adquirir participação minoritária em uma empresa privada sem consultar o Conselho de Administração. A aquisição de participação minoritária em empresas não precisa de autorização do Conselho de Administração da Embrapa.
Comentário: errado. O Conselho deve autorizar a aquisição de participação minoritária, respeitando as normas legais aplicáveis. Questão: a diretoria executiva elaborou e aprovou um novo regulamento de pessoal e um novo plano de cargos e salários, sem passar pelo Conselho de Administração. O Conselho de Administração não tem competência para aprovar regulamento de pessoal, plano de cargos e salários da Embrapa. Comentário: errado. A aprovação do regulamento de pessoal, do plano de cargos e salários e de demais benefícios dos empregados é competência do Conselho de Administração. Muito obrigada e não se esqueça de curtir o vídeo, de se inscrever em nosso canal e de compartilhar o vídeo com outras pessoas para aumentar essa rede do bem. Ative o sininho também para receber todas as notificações dos novos vídeos. Até mais!